Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce Cleide, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática. Nosso assunto aqui é progressões aritméticas, parte 3. A gente já falou inicialmente aí da introdução, né, de razão na progressão aritmética, os termos da nossa progressão. E dando continuidade, nós vamos falar hoje sobre interpolação aritmética. Interpolar é você inserir, nesse caso aqui, em uma sequência de termos. Vamos pegar aqui um probleminha. Considere o seguinte problema. No primeiro semestre de um dado ano, a produção mensal de uma montadora está em progressão aritmética crescente. Em janeiro, a produção foi 18 mil carros e, em junho, 78 mil unidades. Qual foi a produção dessa montadora nos meses de fevereiro, março, abril e maio? Então, a gente vai observar aqui o que nosso probleminha está nos dando. Né? Vamos ver as informações. Ele disse que essa montadora fabrica em progressão aritmética. A produção mensal é em progressão aritmética crescente. Né? E aí ele diz o seguinte, no mês de janeiro a produção foi de 18 mil carros. Ou seja, mês de janeiro se refere ao mês 1. E o mês de junho, ele disse que foram produzidas 78 mil unidades, ou seja, isso aqui é referente ao mês 6, né? São as informações que nós temos. Qual foi a produção dessa montadora nos meses de fevereiro, março, abril e maio? Ou seja, os meses de fevereiro, março, abril e maio está no meio desses dois valores, né? No meio desses dois valores. Então, esse aqui é o nosso comando. Qual foi a produção dessa montadora nos meses de fevereiro, março, abril e maio? Então, vamos colocar aqui no banco de informações. No nosso banco de informações, nós vamos ter a seguinte situação. O mês 1, que é o nosso A1, foi feito 18 mil unidades. No mês 6, foram produzidas 78 mil unidades. Então, nós temos aqui o A1 e o A6. E queremos saber quais são os números, né, de fevereiro, março, abril, ou seja, A2, A3, A4, A5, né? Então, você vai precisar encontrar. Mas para a gente poder encontrar, nós vamos precisar encontrar primeiro a razão, para a gente poder somar a razão a cada elemento. Então, eu não tenho a razão, temos que encontrar. Tá aqui a nossa sequência, ó. Eu tenho o primeiro elemento e eu tenho o último elemento. Quantos elementos eu tenho no final? Vamos lá. A1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nessa sequência, eu tenho 6 elementos. Então, o nosso número N é 6. Né? Vamos encontrar a razão. Nós vamos encontrar a razão através da fórmula do termo geral. O AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, onde esse AN é meu enésimo. No caso, aqui vai ser o nosso último termo. O A1 vai ser o nosso primeiro termo. O N é a quantidade de termos que nós vimos aqui, que são 6 termos, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem o 6 menos 1, que vai dar 5. Substituindo, ó, pegamos aqui, ó, você pega, substitui o 78 mil. O A1 é o 18 mil. Eu tenho o N, que é o 6. 6 menos 1, 5, certo? Então, 6 menos 1, 5. Como aqui eu tenho duas parcelas, eu quero isolar na minha equação o valor de R, então esse 18 mil tem que vir para o primeiro membro, tá? Então você vai somar o simétrico tanto no primeiro quanto no segundo. O que é o simétrico? É o oposto do 18 mil. Então você vai colocar menos 18 mil aqui, menos 18 mil desse lado e ele vai desaparecer aqui, certo? E nós vamos obter 60 mil igual a 5R. Nessa equaçãozinha você já pode aqui pensar o seguinte. Qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 60 mil? Né? Então, você já sabe quem é R. Mas vamos colocar lá no cálculo. No cálculo, nós precisamos isolar o R. Para ele ficar isolado, o número que tem que ficar aqui ao lado é o número 1. Então, esse 5 tem que desaparecer. Ele tem que vir para o segundo membro. Então, você vai dividir os dois lados por 5. Dessa forma aqui. Quando você dividir 5 por 5, vai ser 1R. E aqui eu vou obter, ó. Aqui, ó, 60 mil dividido por 5. Quanto vale R? R vale 12 mil. Então, ele vai crescer de 12 em 12 mil a cada mês. A produção vai ser de 12 em 12 mil carros.
Então, vamos somar para encontrarmos o A2, o A3, o A4 e o A5. Vamos lá. Pego o A1, que é 18.000, soma com 12, que é a minha razão, que vai dar 30.000. Então, no mês de fevereiro, foram produzidos 30.000 carros. No A3, no mês de março, você vai pegar aqui 30 e vai somar a razão, que vai dar 42.000, que vai ser referente ao mês de março. Mês de abril, você vai pegar aqui o 42, vai somar com 12.000 e vai dar 54.000, mês de abril. E no mês 5, que é o mês de maio, você vai pegar os 54.000, somar com a razão, que vai dar 66.000. Note que você não pode errar a razão, senão todos os valores estariam errados. Então, aqui nesse caso, ó, a nossa sequência ficou 18.000, 30.000, 42.000, 54.000, 66.000 e, claro, o último, 78.000. Então, essas foram as produções nesses meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, que é nada mais, nada menos. O que a gente fez? A gente inseriu esses valores aqui, encontrando o valor da razão. Então, a gente fez uma interpolação. Vamos pegar mais uns exemplos aqui, tá? Interpole 6 meios aritméticos entre 100 e 184. Então, nesse caso aqui, uma matemática sem contexto, certo? Então, eu tenho o primeiro elemento da minha sequência e tenho o último. Mas olha só, se eu tenho que inserir seis elementos no meio aqui dentro, né, desse intervalo, então eu tenho um total de 8 elementos. Para a gente poder inserir, eu preciso encontrar a razão primeiro, né? Então, vamos lá ver a nossa solução. O nosso A1 é 100. O nosso A8, por quê? Porque nós temos 2 elementos mais 6, então vou ter 8 elementos no total. Então, esse aqui é o A8, que é o 184. E quantidade de elementos são 8 elementos. Precisamos formar PA encontrando a razão. Vamos usar aqui, ó. Ó, eu coloquei aqui essa linha para a gente poder entender melhor o que nós temos na nossa sequência. Nós temos o A1 e temos aqui o A8. E eu quero saber quem são esses aqui, ou seja, a gente vai inserir 6 meios aqui. Então, vamos lá usar a fórmula do termo geral. Pega aqui o A1, substitui por 100 e pega aqui, ó, esse AN e substitui aqui, ó, coloca 184. E aqui eu tenho 8 menos 1, que vai dar 7, certo? Então, aqui, ó, 184, o A1, que é o 100. Novamente, nós vamos ter uma equaçãozinha e vamos isolar o valor de R, ou seja, esse 100 vai sair aqui, passando para o outro membro, somando os dois lados por menos 100, nós vamos obter, ó, 184 menos 100 igual a 7R, que vai nos dar 84. Qual é o número que multiplicado por 7 vai dar 84? Então, nós vamos aqui, ó, dividir os dois lados por 7, né? Que vai dar 12. Vai dar 12. Então, a nossa razão aqui é 12. Vamos agora somar a 100, né? Vamos encontrar aqui os valores. 100 mais 12 vai dar 112. O A3, 112 mais 12 vai dar 124. O A4, que é o 124 mais 12 vai dar 136. Pego 136, soma mais 12 vai dar 148. 148 mais 12 vai dar 160. E 160 mais 12 vai dar 172. Então, a gente inseriu 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Né? Inserimos 6 elementos. Então, ficou dessa forma aqui, ó. 100, 112, 124, 136, 148, 160, 172, 184. Ou seja, a gente já fez uma interpolação. A gente inseriu 6 meios aí dentro da sequência. Vamos ver mais um exemplozinho aqui, ó. Quando inserimos 10 meios aritméticos entre 2 e 79, qual é a razão obtida? Então, nesse caso aqui, basta a gente encontrar a razão, tá? A gente não precisa saber quem são os 10 elementos, tá, que foram inseridos. Então, vamos lá. O nosso A1 é o primeiro elemento, que é o A1. E como a gente está inserindo 10 elementos em 2, né? Então, eu tenho um total de 12 elementos. Então, nós vamos ter aqui que o último elemento é o 79, que é o A12. A quantidade N
é 12. O R é que eu preciso saber, né? Então, vamos substituir aqui na fórmula do termo geral. Pega aqui, ó, 79, substitui aqui. Pega o A1, substitui aqui. O N, nós vimos aqui que é 12 menos 1, que vai dar 11. Então, a gente vai estar na seguinte situação aqui, ó. 79 igual a 2 mais 12 menos 11. 12 menos 11 é... 12 menos 1 é 11. E esse 2 aqui passou para o outro membro, então 79 menos 2, né? Eu tenho 77 igual a 11R. Qual é o número que multiplicado por 11 vai dar 77? Dividindo pelos dois lados por 11, então nós vamos ter aqui a R igual a 7. Então, qual é a razão dessa PA? A razão é 7. Gente, nós vamos ficar por aqui. Clica aí, compartilha, né? Pergunta alguma coisa, tá? Então, estamos aqui. Curte, por favor, para o nosso canal alcançar mais pessoas para ajudar aí, tudo bem? Gente, então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!